Vamos falar de Vasco. Paulo Brax dará entrevista coletiva, né, hoje, né, falando sobre os últimos acontecimentos, né, dívidas com clubes que o Vasco comprou os atletas na janela no início do ano, devendo o André, o caso do André, um monte de coisa, inclusive deve ser questionado sobre a janela do meio do ano, e vamos falar isso já. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E segunda-feira que vem a bola rola no Maracanã. Estamos esperando ainda a CBF. Já agradecemos por o jogo há 2 semanas atrás. Estamos esperando ainda a resposta da CBF. Mas segunda, sendo independente da resposta da CBF, a minha pessoa, a bola vai rolar lá no Maracanã. Vasco Flamengo, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, antes de falar do Paulo Brax, vamos promover a matéria legal que a Vasco TV fez, né, sobre um gramado. Eles estão reformando um gramado, fazendo um gramado novo em São Januário, né, para tanto o time profissional quanto o time sub-17. O time sub-17 que vem bem na Copa do Brasil da categoria, chega na final, pode decidir em casa no dia 18 de junho, e o time profissional vai voltar a jogar em casa no dia 22, vai jogar agora contra o Flamengo, que é neutro, né, no Maracanã, embora seja o mando de campo do Vasco, é neutro. Depois contra o Internacional no domingo em Porto Alegre. Aí depois tem a data da FIFA, que o Campeonato Brasileiro para por 10 dias. E dia 22 enfrenta o Cuiabá. Aí sim, na Colina Histórica, né, a gente vai matar a saudade da Colina Histórica. E esperamos aqui a primeira vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro em casa. Calma, estou falando em São Januário, porque o Vasco venceu até o momento, o Vasco só venceu contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Esperamos, claro, que o Vasco vença o Flamengo na segunda-feira e o Internacional em Porto Alegre, mas em casa seria, no caso, aí a primeira vitória, porque os 2 jogos anteriores que o Vasco fez em São Januário, ambos perdeu. Perdeu para o Bahia e perdeu para o Santos. Aliás, o Bahia tem uma curiosidade. O Bahia tomou um gol em todos os jogos até o momento, menos contra o Vasco. Para reclamar ou não esse medo do Maurício Barbieri em atacar. Bom, pode falar Maurício Barbieri, ele será um treinador, eu já falei isso no vídeo de Boa Noite, mas é importante enfatizar. Eu sei que a torcida está irada com o Maurício Barbieri, mas ele será o treinador na partida contra o Flamengo, né? Inclusive será o retorno dele à beira do gramado, já que ele estava suspenso contra o Fortaleza. E depois, por aí, retorno também, o Pedro Raul retorna ao Vasco depois de cumprir suspensão automática contra o Fortaleza. Deverá voltar a ser um homem-gol do Vasco no Clássico dos Milhões. E assim que a nossa maravilhosa, espetacular, sensacional Andressa enviar, vamos enviar como do Boa Noite um link do meu sócio gigante para quem quiser comprar o ingresso para o clássico contra o Flamengo. Bom, e logo mais o Paulo Brax
fará uma entrevista coletiva falando sobre atrasos de pagamento de salário. Não está, porque eu sei, já me esbarrei, inclusive, com canais que não são jornalistas, são torcedores e políticos do Vasco, ano eleitoral. Eu já imaginava que isso fosse acontecer caso o time entrasse em uma fase, né? Eles só ganham corpo com as derrotas e que coloca fake news que os salários estão atrasados. Não estão atrasados. Esteve por alguns dias o direito de imagem, embora alguns jogadores recebem boa parte do salário no direito de imagem, mas já estão tudo em dia. O que está atrasado é a prestação da compra dos direitos dos atletas, como no caso do Pumita, do Capasso, do Lucas Piton, junto ao Corinthians, já quitaram com o Léo. Bom, seja como foi, todos os co-irmãos, vamos dizer assim, companheiros de profissão de cobertura do Vasco, que estarão lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Eu tentei até me credenciar, demorou uma eternidade para ver se eu poderia ter ou não meio de transporte para chegar lá, e quando respondeu já tinha fechado o credenciamento. Então a gente vai estar lá no Ministério da Saúde, depois a gente vai ver, inclusive vamos repercutir aqui o que rolou lá no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Eu sei que também, se não demorasse tanto, eu negociar com o MS para ver se eu poderia realmente estar lá na coletiva. Bom, seja como for, ele vai ser questionado sobre isso e vai ser questionado de maneira... vão pegar mesmo no pé dele, mas olha, eu sei que o torcedor é engraçado, ele vai até a página 2. Ele quer que a gente transfira a vontade deles. Quando a gente questiona os personagens, a gente tem que fazer com a educação, né? É o nosso trabalho, a gente cobra, porque é o nosso dever de cobrar, fiscalizar, mas a gente não vai tratar o ser humano. E tem torcedor que, como a gente não xinga, não ofende, acha que a gente está passando pano. Eu não consigo entender isso, mas acha que para não passar pano é você xingar ou ofender. Né? Difícil, né? Mas seja como for, todos nós somos torcedores. Né? Ainda mais os canais específicos do Vasco escolhem para falar do Vasco, porque são torcedores do Vasco. Não estou falando só de mim, estou falando do Lucas Pedrosa, do Fábio Avezedo, do pessoal do Atenção Vascaínos, o Emerson Rocha, Flávio Dias. Se estão só falando do Vasco, é porque são vascaínos. Sofrem como sofremos, como vocês, torcedores, sofrem. Só que a gente não vai ser mal educado. É simplesmente isso. Porque a gente tem a premissa do universo de trabalhar com o que a gente ama. Bom, e ele vai ser questionado sobre isso. Muito provavelmente será questionado também se ele tem autonomia ou não de fazer as contratações que ele quer, porque o presidente Jorge Salgado também, além de ele ter sido cobrado uns milímetros, com razão, sobre
uma entrevista que ele deu para o Fábio Azevedo sobre dívidas ocultas. Ele também fez um requerimento na portaria do clube, exigindo uma reunião emergencial com a 77, com a Vasco SAF, sobre alguns pontos que ele não está feliz, por assim dizer. Não estou falando só esse péssimo início de Campeonato Brasileiro do Vasco, mas uma possível falta de autonomia do Paulo Brax nas contratações, a falta de comunicação. Eu não estou falando que não é um problema dos profissionais de comunicação do Vasco. Aliás, os profissionais de comunicação do Vasco são nota 10, 100 mil. A Sara, o Greg, o Matheus, são tudo nota 10. Mas, como a gestão do Vasco quer se comunicar, que é o problema. Os profissionais têm que fazer o que mandam. Assim como eu, no Ministério da Saúde, tenho que fazer o que o governo manda. É a mesma coisa. São ordens de cima. Vai além do controle dos profissionais, que são muito bem gabaritados. Mas é engraçado o Salgado falar da falta de comunicação. Ainda na associação, a gente reclamava sobre isso, inclusive uma vez no nosso grupo, com a assessoria do Vasco, o desabafei disse que eu me sentia na razão, um país fechado, continente asiático é fechado, pela falta de comunicação. Mas ele será questionado muito bem sobre isso, e provavelmente também de possíveis nomes especulados que estão vias de fechar com outros clubes, como, por exemplo, um Franco Fagundes, que era um nome muito especulado no Vasco, na janela no início do ano, que acabou não podendo vir, e agora está a vias, estão negociando com o grupo CID, leia-se ao Bahia. Então ele será muito bem questionado sobre tudo isso, e a gente vai repercutir aqui no Vasco Velocidade o que foi falado na coletiva do Paulo Brax. A gente vai dividir, claro, no Boa Noite e no Desperta na quarta-feira. Então é isso, galera. E vamos também, na hora do almoço, falar sobre o que vocês esperam que o Paulo Brax seja questionado. Até mais.